Bom dia, garotos das turmas 100 e 101. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós vamos ver hoje a parte de física e continuar estudando o capítulo da dinâmica, que fala sobre os princípios da dinâmica, que nada mais é do que as 3 leis de Newton. Primeira, segunda e terceira. Então, nós já fizemos alguns exercícios. Hoje nós vamos ver mais alguns. E com mais uma aula, nós vamos encerrar essa parte, tá bom? Até hoje, eu continuo esperando a atividade que eu passei. Ninguém mandou. Se não me engano, hoje teve uma jovem da 101 que mandou a parte de física. Eu vou colocar no sistema tudo sem nota, né? Porque eu não sei fazer nota, tá ok? E, pelo visto, vocês realmente não estão abandonados, principalmente a turma 101. A turma 100, nesse bimestre, também praticamente abandonou. Eu espero que mande as atividades, para que seja, no final do ano, corra tudo bem, tá bom? Então, vamos ver aqui mais um exercício a respeito das 3 leis de Newton, onde se fala do capítulo da dinâmica. Então, aqui fala sobre 2 blocos, né? Onde um está ligado ao outro através de um cabo. Esse cabo ele é extensivo, ele não vai se dilatar, tá ok? Então, nós temos o bloco A, temos o bloco B. Cada um deles tem um peso. E nós vamos ver como calcular isso aqui, tá ok? Então, diz o seguinte: a figura abaixo mostra 2 corpos A e B entre si, 2 corpos A e B ligados entre si por um fio que passa por uma polia. Polia é essa aqui, ó, quer dizer, não vai ter muito atrito, né? Abandonando-se o sistema em repouso, a ação da gravidade, verifica-se que o corpo A desce com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Então, se ele está dizendo que desce, o corpo A vai puxar o corpo B, tá ok? Verifica-se que o corpo A desce com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Sendo que a massa de B, esse M é massa de B, ou seja, massa do corpo B, é igual a 7 quilos. Calcule a massa do corpo A e para você desprezar o atrito. Qual atrito? Entre esse condutor e a rodana. Significa que essa rodana ela não é fixa, ela gira. À medida que esse bloco A vai arrastar o bloco B, essa rodana vai facilitar a vida. Ela gira sem muito atrito, tá ok? Então é isso que ele diz, que para desprezar o atrito. E o G, o que é o G? O G é a aceleração de gravidade. O professor Maciel deu que era 9,8 metros por segundo ao quadrado. Sim, mas no problema arredondou para 10. Fica melhor para o aluno. Porque se você for trabalhar com 9,8, vai trabalhar com decimal. E no caso aqui, você vai trabalhar com um número inteiro. E trabalhar com 10, 100, 1000 é mais fácil. Você desloca só o zero da esquerda para a direita quando está multiplicando, né? Tantos zeros quanto for, no caso da vírgula, tantas casas quanto for o zero, tá ok? Então, neste caso aqui, ó, nós vamos fazer um preparo para poder resolver esse problema, tá ok? Qual é o preparo? É através dessa figura mesmo. Então, nós vamos pegar corpo B e desmembramos. Aí ele diz aqui, vamos isolar os corpos. Eu vou isolar o corpo B e o corpo A. Eu vou trabalhar com eles como se não tivesse um colado com o outro através do cabo, tá ok? Então, o corpo B, ó, ele está sobre um plano horizontal. Se ele está sobre um plano horizontal, ele tem um peso puxando para baixo e tem outro peso chamado normal que sustenta esse bloco. Nós já vimos isso nas aulas anteriores.
peso é quando está na direção vertical para baixo. E a normal, quando está na vertical para cima. É o que vai sustentar o bloco. Eu até dei um exemplo do aluno sentado em uma cadeira, né? Então, aqui, ó, peso do bloco B. N normal de B. Então, peso de B, N de B. E se nós temos esse bloco A puxando o B, vai haver uma tração nesse cabo, uma força também, né? Nós vamos chamar de tração. E o bloco A? Se faz a mesma coisa. O bloco A não está sobre um plano horizontal. Ele está na vertical, sem nenhum objeto prendendo ele embaixo. Então, ele está apenas pendurado sobre o condutor. Então, ele tem só esse cabo, que nós vamos calcular a tração que faz nele, através do peso, e temos o peso de A e a tração do cabo. Neste caso aqui, ó, o bloco A, quando ele está em movimento, eu coloquei essa seta aqui para baixo, para dizer que ele está descendo, está em movimento para baixo, que o próprio problema diz. E o B está apoiado no plano horizontal, que eu vou chamar de N de B. E o peso dele que ele faz sobre o plano horizontal é chamado de P, P de B. Então, se eu pegar essa força com esta, vai ficar P de B menos N de B, elas se anulam. Porque se eu disser que é P de B menos N de B igual a zero, quando eu pegar o N de B e jogar para o segundo membro, ele vai com sinal trocado, vai positivo. Logo, P de B é igual a N de B. Então, a força que esse plano horizontal faz para sustentar esse bloco é a mesma força que o peso faz sobre o plano. Terceira lei de Newton, que diz que toda ação provoca uma reação com a mesma direção, mesma intensidade e sentidos contrários. Então, nós já desmembramos os blocos. O que nós vamos fazer? Ó? O corpo A, eu tenho peso na direção vertical para baixo, menos o T, que é a tração. Então, peso menos a tração. Mas nós não vimos que força é massa vezes aceleração, então aqui vai continuar massa vezes a aceleração. Massa de A vezes a aceleração. Tá ok? Então, P de A, ou seja, o peso de A menos a tração é igual a massa de A vezes a aceleração. Agora, nós vamos trabalhar com essa tração e o peso de B. Ó. Eu tenho alguma força fazendo contrário aqui? Não, eu só tenho a tração. Então, essa tração, ó, corpo de B, vai ser tração vezes a massa de B, vezes a aceleração. Então, aqui também tem a aceleração. Massa de B vezes a aceleração. Agora, ó, o que eu vou fazer? Eu tenho duas variáveis aqui, ó, iguais, com sinais contrários, e tem a variável P de A, peso de A. O que eu vou fazer? Como eu quero saber o peso de A, que está descendo, eu quero saber o peso que o A proporciona aqui, ó, pendurado, tá ok? Então, eu quero saber esse peso. Para isso, eu tenho que ter essas duas equações. Dessas duas equações, elas têm duas equações com duas variáveis. Só que aqui eu tenho uma terceira, ó, M de A, M de B. Então, eu tenho menos T com mais T. Eu cancelo, tá ok? Sobra P de A igual ao somatório de M de A mais M de B vezes a aceleração, tá ok? M de A mais M de B vezes a aceleração. Eu vou aumentar esse A aqui, porque está muito pequenininho, e eu preciso de dar uma olhada nele. Então, o A é A de aceleração. Então, eu tenho P de A menos T
igual a massa de A vezes a aceleração. Tração igual a m de B vezes a aceleração. A gente pode olhar na figura bem aqui, ó. Olha aqui, ó. Peso de A menos tração é igual a massa de A vezes a aceleração. E aqui, ó, tração vai ser massa de B vezes a aceleração. Então, eu cancelo menos tração com mais tração, dá zero. Eu quero o peso de A. Então, peso de A vai ficar a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. Botei a aceleração em evidência, porque a aceleração serve para os dois, ó, tanto para a massa de A como para a massa de B. Tá ok? Então, quem é peso? Peso não é massa vezes aceleração de gravidade? Então, eu substituo o peso de A, ó, por massa de A vezes aceleração de gravidade. A aceleração de gravidade nós temos, foi dado no problema, 10, né? 10 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui vai ficar, ó, olha aqui, ó, m de A, quanto é? 10. Então, fica 10 vezes m de A. Então, tá bem aqui, ó. Eu substituí o G pelo valor dele, 10 m de A, tá ok? Que é igual a m de A, que eu não sei quanto é a massa. Quanto é a massa de B? A massa de B é 7, vezes a aceleração que foi dada, ó, 3 metros por segundo ao quadrado. Professor, não entendi. Vamos repetir, ó. Eu tenho que peso de A, peso do bloco A, é igual a massa de A mais a massa de B. Por quê? Porque o peso de A vai querer carregar o peso de B, escorregar sobre o plano, né? Só que agora eu substituí P, ó. O P não é massa vezes aceleração, então eu tenho a massa de A vezes a aceleração de gravidade. A massa do A eu não tenho, eu tenho a massa do bloco B, que é 7, então eu substituí aqui, ó. Agora, o G eu tenho, que é a aceleração de gravidade, 10, ó. Então fica 10 massa de A igual a massa de A mais 7, que é a massa de B, vezes a aceleração de gravidade. Aliás, a aceleração que foi dada 3 metros por segundo ao quadrado. Agora fica aqui, ó, fazendo aqui, ó, multiplicando isso aqui por tudo que está dentro, fica, isso aqui eu repito, ó, 10 m de A, 3 vezes m de A e 3 vezes 7, 21. Propriedade da distributividade das operações. Então, deu 3 vezes 7, 21, 3 vezes m de A, 3m de A, e o 10m de A, repete. Ó. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu tenho duas variáveis iguais. Ó. Então, eu trago 3 para cá, fica quanto? Fica 7. Então, fica, ó, 10, esse 3 vem para o primeiro membro, vem com o sinal trocado. O 21 permanece no segundo membro. Ó. Quanto é 10m de A menos 3m de A? Ah, professor, eu não sei. Meu jovem, quanto é 10 menos 3? 7. 10 menos 3, 7. Aí você acrescenta o m de A, ó, que é a massa de A, igual a 21. Isso aqui, gente, o que que é? Isso aqui é uma equação do primeiro grau. O que que eu faço? Eu isolo a variável, o termo que está do lado oposto passa a ser numerador, e o que está junto da variável passa a ser denominador. Logo, a massa de A é 21 dividido por 3. Quanto é 21 dividido por 7? 21 dividido por 7. Ó, é 21 dividido por 7. Você isola a variável, o termo que está do lado oposto da variável passa a ser numerador, e o que está junto da variável passa a ser denominador. Logo, a massa de 1 é 21 dividido por 7. Quanto é 21 dividido por 7, gente? Professor, eu também não sei. Então, você faz o seguinte, ó. Vai lá na tabuada. 21 dividido por 7 dá 3. Logo, a massa do bloco A é igual a 3 kg. 3 kg. 3 kg. A massa de A é igual a 3 kg. Ok? Então, assim, resolvemos a questão que ele quer saber, o peso do bloco A. Tá ok? Então, a massa do bloco A é 3 kg. Vamos ver um outro aqui, ó.
Agora a respeito do elevador. Vocês gostam de andar no elevador, não gostam? Então vocês vão entender também, quando vocês estão lá dentro, o que acontece. Então diz o seguinte, ó, um passageiro de massa 80 kg, ou seja, ele pesa 80 kg, está num elevador que desce verticalmente com aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o passageiro pesa 80 kg, já está gordinho, não tá? Tá certo. E o elevador está descendo com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui, gente, e o G, ele está dizendo que é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, veja bem, ó, se a pessoa está parado dentro do elevador, existe um peso contra o piso do elevador. Por sua vez, tem o piso fazendo uma força contrária ao passageiro do elevador. Tá ok? Então, eu tenho peso e tenho a normal. Então, aqui tem algumas observações, ó, que diz: ele quer para determinar a intensidade da força que o piso do elevador exerce sobre o passageiro. O piso, aqui o piso verde, ó. Qual é a intensidade, a força que esse piso faz para sustentar esse cliente, esse passageiro do elevador. Então, é esse o pedido do problema, né? A força que o piso faz sobre o passageiro. Então, algumas observações, ó, diz que no passageiro atuam as forças peso e normal, ou seja, peso é o que ele faz sobre o piso e normal é o que o piso faz sobre ele. Como está descendo com a mesma aceleração do elevador, ele no caso, né, o peso dele é maior do que a normal. O peso dele é maior do que a normal. Normal é a força que o plano horizontal faz sobre a pessoa. Então, a força normal é exercida pelo chão do elevador em relação à pessoa. Essa força é direcionada verticalmente para cima. Então, você vai ver sempre a normal com a seta direcionada para cima. Como citado, essas duas forças devem se anular, ou seja, elas devem possuir o mesmo módulo. Quais são as duas forças? O peso do passageiro e a normal que o assoalho, que o plano horizontal faz com o passageiro. Tá ok? Portanto, aplicando o princípio fundamental da dinâmica, no passageiro temos, ó, olha aqui, ó, peso sempre é mg. Peso é sempre mg. Quantos quilos ele pesa? Qual é a massa dessa pessoa? 80. Qual é a aceleração de gravidade? 10. Logo, o peso dele é 800 newton. Pessoal, mas isso é muito. Mas é isso mesmo. Se ele está sob aceleração de gravidade, ele está sob uma aceleração de 10g. Aliás, g igual a 10, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Logo, fica 80 vezes 10, que dá 800. Agora, qual é a força resultante, ó, que vai atuar sobre essa pessoa? Força é massa vezes aceleração. Mas eu tenho peso e tenho normal. Então, vai ficar P menos N. P menos N. Por quê, professor? Porque eu tenho o peso dele atuando sobre o assoalho e tenho um assoalho atuando sobre os pés dele, fazendo uma força contrária de modo a sustentá-lo dentro do elevador. Então, essa força resultante é P menos N, P menos normal, que é igual a massa vezes aceleração. Quem é o peso? O peso nós já calculamos bem aqui, ó, 800, mas eu coloquei aqui, ó, 80 vezes 10, menos o NA. Eu quero saber a força que ele faz atuando sobre o passageiro. Igual a, não é massa vezes aceleração? Quanto é a massa do rapaz lá, do garoto? 80 kg. Qual é a aceleração do elevador? 2. Então, vai ficar assim, ó, 80 vezes 10 dá 800 e 8 vezes 2 dá, 80 vezes 2 dá 160. Eu pego esse termo e levo para, ó, veja que o N está negativo.
levo esse termo para o segundo membro, ele vai negativo. Então, fica 160, porque é 80 vezes 2, menos, ele vai para o segundo membro, vai trocado, ó, menos 800. 160 menos 800. Se eu subtrair 160 menos 800, dá menos 640. Ora, gente, mais o n aqui está negativo. Se o n está negativo, eu multiplico ambos os termos por menos 1. Eu não posso ter variável negativa. Sempre que ela estiver negativa, eu multiplico ambos os termos por menos 1. Professor, por que eu não multiplico só o primeiro ou o segundo? Porque está errado. Você tem que multiplicar os dois membros. Se você multiplicar só um, vai dar errado. Quer ver uma coisa? Vamos supor que eu multiplique só o n. Menos com menos dá mais, ficou positivo. Aí eu não multiplico o segundo, ficou negativo. Não existe essa força negativa. Tá ok? Ela tem que ser também positiva. Então, como ambos os elementos estão negativos, eu tenho que multiplicar por menos 1. Se tiver só um, também multiplico os dois. Então, vai ficar menos com menos dá mais, fica positivo a força N. E menos com menos dá mais. Então, a força que o piso faz sobre o elemento que está dentro do elevador é de 640 newton. O suficiente para suportar essa pessoa dentro do elevador. Ok, minha gente? Deu para entender? Eu acho que ficou claro, né? Aí tem uma observaçãozinha aqui que diz o seguinte, se fosse colocada uma balança no piso do elevador, bem no piso aqui debaixo do pé do garoto, esta indicaria 640 newton. Então, se ele tivesse pisando sobre uma balança dentro do elevador com uma massa de 80 quilos e uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, ele estaria pesando o equivalente a 640 newton. Aliás, o objeto, o plano aqui, estaria fazendo uma força equivalente a 640 newton para suportar esse jovem de 80 quilos. Ok, minha gente? Não é fácil? É muito fácil. Agora, tem que dar uma estudada, né? Se não estudar, vai ter problema. Vamos estudar. Ok? Vamos para o terceiro exercício. Também a respeito de um elevador. Em um elevador, há um homem de massa igual a 95 quilos. Bem gordinho, não é não? Sob uma balança graduada em Newton. Então, a balança está graduada em Newton. Esse Newton deveria estar com a letra maiúscula. Não pode ser minúscula. Porque é nome de uma pessoa. E nome de pessoa tem que ser com letra maiúscula. Então, continuando. Em um instante, um tempo qualquer, né? O elevador começa a subir. Então, agora ele não está descendo, ele está subindo. Com uma aceleração de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Determina a diferença percentual aproximada entre a marcação do peso do homem no elevador em repouso e o movimento, e em movimento, dado que G é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos entender o problema. A pessoa lá pesa 95 quilos. Deve comer hambúrguer pra caramba, né? O elevador, estando parado, ele tem um peso. Estando em movimento, ele tem outro peso. Ele não está pedindo peso aqui, ele está querendo saber a diferença percentual. Então, em um instante, o elevador começa a subir com 0,5. Determina a diferença percentual, porcentagem. Ele quer saber qual a diferença percentual entre a pessoa parado dentro do elevador e o elevador estando em aceleração, com 0,5 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos ver aqui, essa figurazinha aqui, eu sei que vocês vão rir, mas fui eu que fiz, entendeu?
para que dê um entendimento melhor. Então, nós temos aqui o elevador, temos a balança aqui, ó, e o rapaz agora está sobre a balança. Primeiro, ele está sobre a balança e o elevador está parado. Ele vai ter um peso? Vai. Tá? E quando ele entrar em movimento? Vai ter outro peso. Então, é isso que nós vamos calcular. Então, primeiro, se eu tenho peso e tenho o N, né, que é chamado de normal, fica P menos N igual a zero. P menos N igual a zero. Logo, P é igual a N. Se P é igual a N, ó, eu sei que P é mg, então eu substituo. Ó. P é igual a mg. O que é m? É massa. O que é g? A aceleração de gravidade. O que nós queremos saber o valor de N, ou seja, a força normal que a pessoa faz sobre essa balança. Então, quanto é o M? 95, que é a massa do rapaz. E o G é 10, foi dado no problema. Logo, normal é igual a 950 Newton. Então, esta balança vai apontar, vai medir a força que esse rapaz faz em cima da balança, dentro do elevador, parado. Tá bom? Mas ele quer no momento que ele está parado? Não. Ele quer quando o elevador está em movimento, a 0,5 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos para o segundo momento. Ó. No momento em que o elevador inicia a subida, daqui ele agora está subindo. A força resultante será dada pela diferença entre a força normal e o peso. Então, fica N menos P. Tá? Então, a força resultante, quem é? A massa do rapaz vezes a aceleração. Mas, por que não é P menos N, minha gente? Meus queridos alunos, por que não é P menos N? Ora, é N menos P porque está tendo uma força maior do que o peso. Tanto é que ele está subindo. E se ele está subindo, o N é maior que o P. Portanto, é N menos P. N menos P. Então, N menos P igual a massa vezes a aceleração. Está aqui, ó. N menos P, N de normal, menos P de peso, igual a massa vezes a aceleração. Tá ok? Ora, gente, eu tenho que o P é mg. É mg. Se o P é mg, eu vou levar para o segundo membro, vai ficar, ó, N igual a ma, que é massa vezes a aceleração, mais massa vezes a aceleração de gravidade. Como eu tenho m no primeiro elemento e m no segundo, eu boto em evidência. Ó. Então, o peso normal é igual a massa vezes a aceleração mais a aceleração de gravidade. Então, agora, eu pego os valores destas variáveis e substituo, porque eu quero saber o valor de N. Então, vai ficar, quem é a massa do rapaz? 95 kg. Quem é a aceleração? 0,5. Quem é a aceleração de gravidade? 10. Então, isso aqui, gente, é só substituir os valores na variável. Não tem mistério. Isso aqui é como trocar de roupa. Tira uma e bota outra. Então, normal vai ser 95 vezes 0,5 mais 10. Ora, gente, 10 mais 0,5 dá 10,5. Vezes 95, eu tenho que a normal é igual a 997,5 Newton. Quanto era a normal quando ele estava parado?
era 950 newton. Agora, ele subindo, aumentou a força, 997,5 newton. Mas ele quer saber o valor de N? Não, ele não quer saber o valor de N. Ele quer saber a diferença percentual entre as marcações de quando estava parado e de quando está em movimento. Então, a diferença percentual, dP, eu chamei aqui de essa siglazinha, dP, diferença de percentual. Quanto foi quando ele está em movimento? 997,5. Quando ele está parado? 950. Dividido pelo que ele está em movimento, ó, vezes 100. Por quê, professor? Porque ele quer porcentagem. E porcentagem eu multiplico por 100 ou divido por 100 de acordo com o pedido. Como ele quer saber a diferença de percentual, eu vou fazer essa subtração dividido por esse maior e multiplicar por 100. Se eu subtrair 997,5 menos 950, vai dar 47,5, dividido por 997,5. Eu tenho uma decimal no numerador, uma decimal no denominador. Multiplico por 10 em cima e por 10 embaixo. Tá ok? Depois eu multiplico por 100. Se eu multiplicar logo isso aqui por 100, ó 100, aqui eu acrescento mais um zero. Então fica 4.750 e aqui eu tenho 997 dividindo isso aqui. Vocês podem fazer aí no celular de vocês, né? Não usar o celular só para brincadeira, nesse momento ele é interessante, tá? Então você divide 4.750 por 997,5. Dá exatamente 4,76. Como está muito próximo de 8, você pode arredondar para 4,8%. Essa é a diferença percentual entre o rapaz que está parado dentro do elevador, com o elevador parado, e quando ele está em movimento a 0,5 metros por segundo ao quadrado, subindo em direção para cima. Se estivesse descendo, seria outro cálculo, né? Então, meus jovens, se você fizer uma provinha e encontrar 4,76 e lá nas respostas tiver 4,8, você coloca 4,8. Até porque ele diz lá no problema que qual a diferença percentual aproximado. Esse aqui é o exatamente 4,76. Esse aqui é o aproximado. Então, se tiver na resposta 4,76, vocês marcam 4,76. Mas se não tiver 4,76, professor, qual que eu vou marcar? Marca 4,8. E se tiver 4,9, está errado, porque o mais próximo aqui é 4,8. Ok, gente? Eu acho que é fácil, né? Agora, tem que dar uma estudada, pegar um próprio exercício, resolver aí umas 2 vezes para poder ficar bem entendido. Resolva olhando, depois você resolve sem olhar, já sabendo, né? Tá ok? Então, vamos para o quarto exercício, né? Diz que é parecido também. Determine o peso aparente de uma pessoa de massa que 50 kg. Agora ele quer o peso. No anterior, ele queria o quê? Queria a força que o elevador fazia com o corpo da pessoa, que é o chamado de normal, né? Determine o peso aparente de uma pessoa de massa igual a 50 kg, que está em um elevador que desce, agora ele desce, ó, com aceleração igual a 1 metro por segundo. No anterior ele subia, agora ele vai descer com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, ou seja, era o dobro do anterior. Observe que o peso, a massa da pessoa diminuiu, ó, é apenas 50 kg, o outro era 95, a aceleração era subindo, era 0,5, e agora é 1. Então, essa aceleração agora é o dobro da anterior. Então, olhando aqui o desenho, ó, esse desenho aqui, ele está descendo,
Então eu botei a figura aqui, ó, com a seta de cima para baixo, para indicar que ele está descendo, e botei a pessoa aqui sobre a balança. E a balança está dentro do elevador. A mesma coisa, peso para baixo, normal para cima. Sempre é assim. Qualquer objeto que você tiver apoiado sobre um plano horizontal, ele tem o peso para baixo e o normal para cima. E isso aqui tem que ser igual, né? Para que ele fique parado. O N tem que ser igual ao P, o P tem que ser igual ao N. Se um dos dois for maior, ou ele sobe ou ele desce. Imagine que você está lá no elevador e Deus o livre, né? Ele está lá em cima. E esta corda aqui, ó, esse cabo de aço estoura. O que vai acontecer? Ele vai descer. Por quê? Porque o peso é maior do que o normal. Tá bom? Eu espero que nunca aconteça com ninguém, porque o susto é grande e pode se machucar. Então vamos ver aqui o que vai acontecer. O que ele quer no problema? Ele quer para determinar o peso aparente da pessoa de massa, o peso. Ele quer o peso, ele não quer massa. Massa é dada em quilo, peso é dado em newton. Não esqueçam disso. Quando você vai comprar farinha lá na loja, você pede quilo, porque você está comprando massa. Mas se você vai fazer uma força com um saco de banana, aí já é newton, porque é força, peso. Então veja bem, ó. Na descida do elevador, a força resultante é dada pela diferença entre a força, peso e a força normal. Sempre a mesma coisa. Tá ok? Então, primeiro, eu vou calcular o peso do rapaz que está lá dentro. Então, peso é mg. M é a massa, 50, e g é a aceleração de gravidade. Logo, o peso dele lá no elevador é de 500 newton. Peso é de 500 newton. Não esqueçam. Peso é massa vezes g. M é massa e g é aceleração gravitacional. Tá ok? A força resultante, massa vezes aceleração. Massa vezes aceleração. Então, como eu tenho, ele está descendo, logo esse peso vai ser maior. Agora vai ficar peso menos normal. Peso menos normal. Por quê, professor? Se agora foi ao contrário. Porque ainda agora estava subindo. Se estava subindo, ele tinha uma força maior subindo do que para descer. Agora ele está descendo, logo a força é maior. Então fica P menos N, igual a massa vezes a aceleração. Como P é mg, nós substituímos P por mg, que nós já vimos nos exercícios anteriores, inclusive nesses que estamos fazendo hoje. Então vai ficar assim, ó. Olha aqui, ó. O menos P menos N, eu levo o P para o segundo membro, ele vai com o sinal trocado. Então fica MA menos P igual a menos N. Ó. Menos N igual a MA, que é o P, mg. Então menos mg. Como aqui está negativo, que é a variável, eu multiplico por menos 1. Então vai ficar positivo, o MA vai ficar negativo e o mg vai ficar positivo. Por quê, professor? Porque menos com menos dá mais. Menos com mais dá, ó, menos com mais dá menos, está aqui o MA. Ó. E menos com menos dá mais. Professor, mas no início está MA menos MG, agora está MG menos MA. A ordem dos tratores não altera o viaduto. Se você tem MA ou MG primeiro, não altera. O importante é o sinal. Ó. Mudou a posição, mas os sinais aqui, ó, só mudou por causa da multiplicação. Se eu botar menos MG mais MA é a mesma coisa. Tá ok? Então, ó, menos com menos dá mais. Menos com mais dá menos. Está aqui, ó, o MA. E menos com menos dá mais, que é o MG. Então, eu sei que normal, que é o peso da pessoa dentro do... com aceleração dentro do elevador. Aqui eu tenho M, aqui eu tenho M. Eu botei em evidência. Ó. Ficou M vezes G menos A. Quem é o M? É a massa do rapaz que está lá dentro, 50. Quem é o G? 10 metros por segundo ao quadrado. Quem é a aceleração? 1.
Então, 10 menos 1 dá 9. 10 menos 1 dá 9. Quanto é 50 vezes 9? Professor, não sei. É só multiplicar 5 vezes 9, 45, e acrescenta um zero. Então, o N é de 450 newton. Então, você descendo com o elevador a uma determinada aceleração, você se torna mais leve do que estando parado dentro do elevador, claro que com o elevador estático, tá ok, gente? Então, a marca indicada por uma balança correspondente corresponde à força normal. Nesse caso, a indicação é menor do que o peso real da pessoa, que é de 500 newton. Ele tem 500 newton parado. Quando está em movimento, ele se torna mais leve. Quem está em movimento é ele? Não, é o elevador, ok? E, para finalizar, nós temos esse quinto exercício aqui, ó, que diz o seguinte, ó. Um corpo de massa 2 kg está pendurado em um dinamômetro preso a um teto de um elevador. Está aqui, ó. Dinamômetro é uma balança, que nós vimos lá no estudo de molas, né? Quando é que a mola funciona? Quando você estica e ela volta para a mesma posição. Isso é chamado de dinamômetro. Então, um corpo de massa 2 kg está pendurado em um dinamômetro. Está aqui, ó. O corpo de massa 2 kg pendurado em um dinamômetro, ou seja, numa balança. Uma pessoa, está aqui a pessoa, figura desse rapaz, é bonito esse rapaz aí, ó. Não vão rir porque foi eu que desenhei, tá bom? Então, esse jovem aqui está olhando para esse bloco que está pendurado sobre essa balança dentro de um elevador, tá? A pessoa no interior desse elevador observa que a indicação fornecida pelo dinamômetro é de 26 newton. Então, ele está observando aqui 26 newton. Considerando a aceleração local da gravidade de 10 metros por segundo, o elevador pode estar. O que ele está? O peso aparente de um corpo que está dentro de um elevador em movimento acelerado será maior que o peso real, somente se o elevador estiver subindo. Olha aqui o detalhe, ó. O peso aparente de um corpo que está dentro de um elevador em movimento acelerado será maior que o peso real, somente se o elevador estiver subindo. Nós vimos até no exercício anterior que quando ele está descendo, ele diminui de peso, né? Tá ok? Nesse caso, a força resultante do sistema será a diferença entre a força normal e o peso. Então, agora é N menos P, porque o N é maior, ele está subindo, né? Força resultante, M vezes A. P é igual a mg, tá? Então, N menos P igual a MA. MA é a massa vezes a aceleração. Ora, o peso é mg, então eu substituo por mg, ó. Vai para o segundo mesmo, vai para o sinal trocado e fica positivo. Então, N é igual a MA mais mg. N, M vezes A mais G, porque eu botei o M em evidência. Agora, quem é o A? Olha aqui, ó. O N, ele diz que é 26 newton, foi dado, ó. A massa, 2 kg. A aceleração, não sei, mais o G, que é 10, ó. Aqui, ó, eu tenho uma equação no primeiro grau, eu isolo esse valor bem aqui, ó, A mais 10, e aí vai ficar 26 dividido por 2, ó. A mais 10 dividido por 26 sobre 2. 26 sobre 2 dá 13, então fica A mais 10 igual a 13. Eu levo 10 para o primeiro membro, ele vai com o sinal trocado. Logo, essa aceleração, ó, 13 menos 10 é 3 metros por segundo ao quadrado. 3 metros por segundo ao quadrado. É a aceleração que se encontra esse elevador. Ele, sendo que ele olhou o peso lá, 26 quilos, né? Tá ok? E ele 26 newton, o corpo tem 2 kg e ele quer saber qual é a aceleração. A aceleração é de 3 metros por segundo ao quadrado.
Então, meus jovens, nós vamos encerrar por aqui. Na próxima tem mais. Muito obrigado.